Ok? Vamos lá, eu sou Everton Lopes e eu ajudo cristãos como você a viver uma vida extraordinária fora das quatro paredes, ok? Viver dentro, fixado, viver como escravo das quatro paredes não é uma vida espiritualmente ou emocionalmente saudável. Tem muita gente que está vivendo assim, e um dos temas que me pediram para falar foi sobre por que eu não sou, por que eu não creio, eu não sou católico, testemunho de Jeová, né? Pediram várias outras, mas eu vou falar sobre 4 especificamente, cada dia um tema diferente. Cada dia que eu digo é cada semana um tema diferente. Hoje eu vou falar sobre por que eu não sou católico romano. Isso mesmo. Agora, vamos lá. Tirando as heresias, as contradições, tirando as controvérsias da fé bíblica fundamental, tirando isso, eu quero falar mais sobre a minha opinião pessoal também. Eu quero trazer a minha opinião pessoal aqui sobre esse tema. Né? Por que que eu não sou? O que que eu penso em relação a isso? Não apenas na questão teológica, mas por que que eu não me adapto ou eu não tenho nenhum tipo de simpatia por ser católico romano, por exemplo. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Né? Não apenas... Deixa eu só trocar aqui o suporte. Só um segundo aqui. Prontinho. Vamos lá. Caiu aqui. Tô testando um sisteminha novo aqui, então... Vamos lá. Pronto, agora vai. Agora vai. Bom, tirando essa questão toda aí estrutural, teológica, os fundamentos básicos, na verdade, da fé cristã, né? Não vou ficar aqui falando sobre as heresias específicas e tal, a minha ideia não é essa, e eu vou disponibilizar um material no grupo de WhatsApp do Jogados Pra Fora, no final dessa live aqui, tá bem? Então fica comigo que você vai ter um material escrito em PDF, tá bom? São cerca de 60 páginas aqui que vai estar à sua disposição sobre doutrinas, dogmas, história, tudo lá à sua disposição. Mas tirando essa questão, eu quero falar sobre a minha opinião pessoal, os meus porquês. Não somente na visão teológica, mas existem alguns porquês do Everton que me fazem não ser um simpatizante, ou um seguidor, ou um discípulo, ou um católico. Eu quero compartilhar, eu vou pelo menos 5 porquês aqui. Claro que cada um desses aqui vai desmembrar e vai ter várias outros comentários aí, conteúdos, tá bom? Então, meus 5 porquês eu não sou católico romano. Primeiro porquê? Porque o início da Igreja Católica Romana, ela é totalmente política. Ela tem a ver com poder. Ela tem a ver com conquista de poder. Ela tem a ver com o império da época. Nós não estamos falando de um Jesus que veio e tal, deixou alguns discípulos ali. Aí um desses discípulos pega e fala assim, olha, vamos agora fazer aqui nosso grupo, vamos chamar de católicos, que é a igreja universal aí e tal, e vamos seguir e vamos fazer as nossas formas. Não foi assim que começou. Não foi da mesma forma que começou o mormonismo, por exemplo, com a revelação de Joseph Smith que pegou e etc e tal. Não foi como um Charles Taze Russell da Testemunha de Jeová, por exemplo. Não estou dizendo que eles estão certos, estou falando que não começou assim. O catolicismo romano começa por questões políticas, poder, a ostentação em relação ao poder, a busca do poder, o domínio do mundo. Então esse início para mim já traz todo tipo de repulsa em relação à crença. A fé não se relaciona com isso de forma alguma. Então o início católico romano tem a ver com o império. O império que era poderoso e o império que estava querendo avançar cada vez mais. Um império que transformou. E se você pegar historicamente, você vai ver que eles matavam cristãos. Roma matava cristãos. Quando Jesus morreu, por exemplo, quem que era o império dominante? Roma.
E Roma passou um bom tempo aí perseguindo e matando cristãos. Aí a partir de Constantino muda, inverte o jogo. Mas se você pegar a história, você vai ver que Constantino, por exemplo, começa a matar quem não era cristãos. Então, o início da igreja, a origem da igreja católica romana, pode entrar católico aqui e querer falar o contrário, é história. O início da igreja católica romana tem a ver com império, tem a ver com política, tem a ver com poder. Só isso já bastaria já para eu dizer assim, olha, eu não sou católico, por quê? Porque não tenho nada a ver com essa busca de poder. Aí os anos se passaram. E hoje a Igreja Católica Romana continua fazendo o quê? Ostentando poder. Em termos religiosos, eu acredito que seja talvez a principal religião, seja número um hipocrisia, na verdade. Você pega a ideia de um papa super carismático, simples, humilde, etc. Humilde, simples, etc. Ok? Para falar sobre, olha, temos que dar, temos que buscar a paz, temos que fazer isso, temos que ajudar o pobre, etc. Que vive num palácio, num mundo chamado Vaticano. E para quem não sabe, Vaticano é um país, tem moeda própria. Não é reconhecido, por exemplo, aí, não faz parte de uma União Europeia da vida. Um dos fatores é porque o sistema de governo do país, chamado Vaticano, é teocêntrico, segundo a Igreja Católica Romana, então não pode ser. Okay? Então esse sistema de governo ele difere das regras básicas para ser considerado um país, por exemplo, normal como outros países. Mas é poder, é política. E não sou eu que estou dizendo, é história. E pelo fato da história da Igreja Católica Romana ser isso, para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não nasci para levantar uma bandeira política de ninguém, de nenhum partido, de nada, quanto menos ainda do Império Romano da vida, que fez o que fez, faz o que faz. Se você pegar aqui, eu vivo em Portugal. Pega a história de Portugal para você ver. Você vai ver, por exemplo, as cruzadas. Não sei quem sabe aqui, quem já estudou, vai ver que na linhagem de Pedro Álvares Cabral, nós temos ali pai, avô, bisavô. Na linhagem dele, nós temos os antecessores de Pedro Álvares Cabral que foram das cruzadas. Sabia disso? Cruzadas é a guerra, né? A guerra que o catolicismo romano, o Império Romano fez contra muçulmanos, por exemplo, para reconquistar lugares. Então eles saíram aqui da Europa, foram até Jerusalém para reconquistar, quer dizer, era sanguinário, era morte. Eu imagino Jesus fundando isso. Então quer dizer, para tudo e vamos descer. Porque Jesus fez isso, quer dizer, vamos conquistar agora. Jesus está orientando a gente a fazer o que agora? A sair da Europa e até Jerusalém para a gente conquistar os lugares sagrados. Como? Vamos matar esse povo, vamos matar criança, mulher, homem, destruir família, porque eles são tudo muçulmanos, vamos destruir eles. Eu fico imaginando Jesus assim, fico imaginando. Aí hoje vem o Império Romano aí, né? Não é mais o Império Romano, mas vem um Vaticano da vida querendo falar sobre a guerra lá no Oriente Médio, por exemplo. Uma hipocrisia do caramba. Então a Igreja Católica Romana, ela é fundada, ela é alimentada e vive até hoje por política, por poder. Ponto. Só isso já bastaria para eu não ser católico. Eu não há uma mínima possibilidade de eu ser católico. Nunca fui, nunca serei católico. E esse para mim é um motivo assim muito importante. Ok? Muito importante. Já vou ler os comentários de vocês e perguntas também aqui. Legal que vocês estão enviando vários comentários e perguntas. Lembrando que eu estou em duas redes aqui, ó. Cara crachá. Segundo motivo pelo qual eu não sou católico romano. Dogmas versus a Bíblia.
Bom, a Igreja Católica Romana, ela preserva muito mais, e aí eu vou dar um conselho para vocês, ok? Eu vou dar um conselho para vocês, depois da minha live, pesquise o que eu estou dizendo, para ver se eu estou mentindo. Aí você entra nas minhas redes sociais e faz o comentário lá, porque a minha equipe vai pegar essa aula aqui, vai cortar e vai postar os vídeos. Aí você coloca lá, tá bom? Se eu estou mentindo. Mas olha só, dogmas versus Bíblia. A Igreja Católica Romana, ela preserva e segue muito mais a tradição da Igreja Católica Romana do que a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, você vai encontrar muitos padres ensinando que a tradição da Igreja Católica está acima da Bíblia, ok? A Bíblia foi feita pelos católicos para os católicos. Primeiro eu conheço a tradição, primeiro eu conheço a vida dos santos e tal, para depois a Bíblia. É isso que os teólogos católicos romanos ensinam. Tem um monte de vídeo na internet falando sobre isso. Então, como eu seria católico, sendo que eu acredito que a Bíblia é a maior fonte de revelação sobre a pessoa de Deus e sobre a vontade de Deus para o ser humano? Eu acredito nisso aí, é a minha fé, tá certo? Agora, como eu vou ser um católico romano se essa instituição diz que a Bíblia é simplesmente, na verdade, um produto dessa igreja? O que vale é o que essa igreja transmite via oral ou por escritos, além da Bíblia. Quer dizer, não tem conexão isso aí. Não há conexão. É um contraponto assim violentíssimo. Olha, siga a Bíblia porque é a palavra de Deus, mas a história nossa, as tradições nossas estão acima. Porra, então a tradição é a palavra de Deus? Eu sei lá o quê. Que loucura é essa? Você vai ver vídeos de padres católicos romanos dizendo assim: olha, você não forma um católico romano dando a Bíblia para ele. E ele tem razão, é verdade, você não forma mesmo. Você formar no máximo um católico romano, porque ele tem que ir para a vida dos santos, ele tem que conhecer as tradições, ele tem que entender dos dogmas, ele não precisa conhecer a Bíblia. Aliás, aí entra o terceiro, não, o terceiro ponto aqui, mas eu vou deixar no quarto aqui. O quarto ponto aqui que vai ser pancada, que vai ser o complemento desse daqui, tá bom? Mas vamos lá. Então, número 1, política. É uma instituição política que busca poder, começa assim, certo? Segunda característica, o segundo ponto aí por que eu não sou católico, dogmas versus Bíblia. Terceiro, vamos falar sério, gente? Sei lá, se você gosta disso, tá bom, é uma questão de gosto que eu vou dizer agora aqui, tá bom? Mas ir pra missa é um pé no saco, gente. Vocês gostam disso, é? Eu não gosto de missa, não tenho paciência para ficar num negócio desse daí, onde o cara fala e às vezes... E a missa era em latim antes. Era em latim antes a missa. Meu Deus, pior ainda, a pessoa não entendia nada. Então, o terceiro motivo é porque as reuniões são mortas, são feitas com repetições. Quer dizer, não há interação, não há vida, não há relacionamento. Que você chega, pega um papel e fica lendo o papel, repetindo, levanta, volta, senta, repete o papel. Quer dizer, não há culto a Deus. Não há relação. O que há é uma liturgia. A liturgia está acima de qualquer tipo de relacionamento entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Então, essa é uma opinião muito pessoal minha, ok? Quem gosta, gosta, tá bom? Vai lá, não há problema. Agora, as reuniões são mortas, sem vida, sem relacionamento, com repetições. Eu não vejo as reuniões que os irmãos tinham nas casas e tal, ali por exemplo em Atos, eu não vejo semelhança. É muito tempo que se gasta com muito apetrecho, na verdade, nas reuniões católicas. Eu não teria a mínima possibilidade, tirando toda essa questão teológica, tudo, meu Deus do céu, é muito ruim. É muito ruim. Nossa, você sai morto e sai crucificado.
sai cremado. Você entra morto e sai cremado de uma reunião dessa, meu Deus do céu. Lembrando que esse terceiro ponto é uma opinião muito pessoal minha. Quem gosta, gosta e segue a vida. É problema quarto. Por que eu não sou católico romano? Porque é proibido pensar. Dentro da ideia católica romana é proibido pensar. Não importa o que você pensa sobre Deus, não importa qual que é a sua relação teológica, não importa qual é a sua análise, não importa, você não é um sacerdote, então você não tem que pensar, você tem que seguir o que o sacerdócio fala. Se o padre falar, se o bispo falar, se o papa falar, você tem que seguir, ponto, porque eles são representantes de Deus nas suas hierarquias, ok? E você tem que obedecer e ponto, é proibido pensar. Eu nunca conseguiria viver numa crença, numa instituição onde eu não posso pensar. Não pode pensar. Você acha que eu tô... você acha que eu tô falando, tô acrescentando, tô aumentando? É isso? Então tá bom, beleza. Pega a história. O que acontecia antigamente? Antes de 1500, principalmente, o que acontecia? Se um pai ensinasse, por exemplo, alguma coisa da Bíblia, um versículo que fosse a seu filho, e o filho falasse isso na frente de um padre, por exemplo, o pai era morto na frente. O pai era morto. A Igreja Católica Romana, ela escondeu, na verdade, a Bíblia, e escondeu qualquer tipo de relação com Deus através da Bíblia das pessoas por muito tempo. E punia as pessoas que queriam algum acesso a isso. Por exemplo, se você pegar historicamente, vai ver um cara como John Hus, que foi queimado vivo, porque queria dar esse acesso às pessoas. Esse é um ponto, quer dizer, não vale nada o que você pensa sobre Deus, porque Deus ele está dentro da caixinha católica romana e ponto. Somente o sacerdócio, o clero é que pode revelar alguma coisa, e da forma que eles querem, e de segundo a interpretação que eles têm, e ponto. É assim que funciona. É assim que funciona. Não sou eu que estou dizendo, é assim que funciona. Quando você pega um padre e fala assim, você não forma um católico dando a Bíblia para ele, pronto. Eu nem precisava falar nada. Mas é assim, quantas pessoas morreram historicamente por isso? Quantas pessoas foram maltratadas por isso? Eu gostaria que o padre Francisco falasse sobre isso aí. Eu não tenho nenhum tipo de admiração para padre nenhum. Eu sei que o Caio Fábio esses dias aí falou assim, o meu irmão, o padre Francisco e tal. Eu não quero que vá pro raio que o parta. O Caio e o padre Francisco não tem nada a ver com eles. Nada a ver. Olha, meu posicionamento é completamente diferente do Caio Fábio em relação a isso aí. É drasticamente diferente. Para mim, o Papa Francisco é o líder de um sistema político. Ponto. Tem nada de humildade, de simplicidade, de nada disso aí. Nada. Um sistema político que fatura trilhões e bilhões e bilhões e bilhões e eu sei lá o quê. Massacra pessoas em romarias e tanto apetrecho que existe aí, maluco. Você está maluco? Okay? Então é proibido pensar dentro do catolicismo romano. Esse é um fato. É proibido pensar. E esse proibido pensar, complicado. Complicado porque eu entendo que a relação com Deus, ela se inicia a partir de uma relação consciente, através da consciência. Eu entendo que a relação com Deus, ela vem a partir de uma consciência transformada. E por isso que eu sempre digo que a primeira relação que eu tenho não é com Deus, é com a minha própria consciência. Agora, você vai para uma religião como o catolicismo romano, onde você tem que aniquilar a sua consciência para seguir cegamente o que alguns camaradas de vestido estão dizendo, você tá aí pronto, aí acabou. Joga a Bíblia fora, joga tudo fora aí, pronto. E vamos bater no peito e falar só há salvação dentro da Igreja Católica.
Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E o quinto, eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar o quinto e característica aí, o quinto ponto, por que eu não sou católico romano. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, ó. No Insta aqui, ó. E por que as liturgias católicas não têm respaldo bíblico? Assim tem que diminuir a Bíblia. Não entendi se... Natanael, não entendi... Natan, desculpa. Natan, não sei se é uma pergunta, se é um comentário, não entendi muito bem. O Júnior colocou: a Igreja Católica se encontra no livro de Apocalipse, quando se fala da grande prostituta, a meretriz que está sentada em cima de muitas águas. O Júnior colocou aqui. Júnior, eu entendo o texto que você está dizendo aí, mas eu não concordo, Júnior. Tá bom? Eu não concordo. Tá? Essa é uma interpretação, é uma das interpretações escatológicas a respeito desse texto de Apocalipse, colocando a Igreja Católica como uma prostituta. Tá bom? Mas olha só, se você pegar, faça a seguinte análise. Eu não vou afirmar o que é. Só vou fazer a pergunta a respeito dessa análise aqui. Ó. Faça a seguinte análise. O que é uma prostituta? Qual que é a principal característica de uma prostituta? Pensa nisso. Imagine que quem é que tem algo precioso, tem a sua pureza, mas vende isso por poder, ou por dinheiro, ou por alguma coisa, para o outro. Quer dizer, uma das características da prostituta é essa. É vender a sua pureza, é vender o que lhe é precioso para o outro. Vender a sua identidade, enfim. Pode viajar do jeito que você quiser. E quem é que faz isso? Quem é que teve isso, mas resolveu vender? Até onde eu sei, a Igreja Católica Romana nunca teve isso. No início aqui eu falei como ela começou. Ela não começou bem. Ela nunca começou bem. Agora, muitos que eram cristãos começaram bem. Então, eu vejo mais prostituição dentro daquilo que se chama sistema evangélico do que católico. Mas eu vou falar sobre essa questão aí só em outra live. Em outra live eu vou pegar pesado nisso aí. Tá bom? Mas eu entendo esse ponto de vista seu aí, escatológico, embora eu não concorde. Certo? Vamos lá. Eu tenho mais perguntas aqui, ó. Joel disse que foi instruído a não ler a Bíblia, para não ficar louco. A Judite falando que o esposo dela é católico aqui, foi instruído a não ler a Bíblia para não ficar louco. O Fernando, eu acho um absurdo uma pessoa deixar de formar uma família por imposição só para ser uma liderança, no caso dos padres e tal. É outro absurdo. Claro, com certeza. A Luna colocando aqui, ó. Nem eu e a nossa opinião não vale nada. Pois é, né? Eu nasci na religião católica, mas nunca fui católica, porque eu não entendia nada. É difícil mesmo, o processo. Entenda o seguinte, Luna, o processo de crença católica romana, ele é complexo. Se você pegar, por exemplo, o processo de salvação de Jesus, ele é simples. Crê e será salvo. Simples. O processo de salvação evangélico já é mais complicado. O processo de salvação católico, nossa, é uma complicação do caramba. E porque você tem aí você tem os vários dogmas que você tem que seguir, ok? As várias situações que você tem que cumprir, várias ordenanças que você tem que cumprir. Aí depois que morre ainda vai ter sufrágio, indulgência para morte, etc. e tal. Ainda vai ter um bocado de coisa. Quer dizer, o processo de salvação, você tem que ser batizado, por exemplo, na Igreja Católica. O processo de salvação católico romano, ele é complexo. Quer dizer, tudo isso, na verdade, foi criado, um dos objetivos de ser criado uma pancada de dogmas e crenças, etc., essa tradição toda aí, para que as pessoas comuns, elas não tenham muito acesso. Então o padre, ele sempre vai falar, não, meu filho, mas olha, mas está escrito lá, mas na história, mas ó, ele sempre vai ter, 1001 coisas. Quando Jesus vem e fala assim, olha, crê e será salvo. Simples. Mas essa simplicidade deixa esse pessoal tão maluco, o religioso fica tão doido, maluco. Quando eu falo sobre questões simples aqui, por exemplo, é só isso, é simples, ponto. Nossa, os caras ficam doidos da vida. Por quê? Porque é uma das características de quem quer poder. É uma das características de quem quer poder, cada vez mais.
Para você dominar um grupo, ou dominar pessoas, você sempre tem que ter uma listinha secreta. Porque se eles chegarem em tal nível, você vai falar assim, mas é só quem está no meu nível que sabe isso aqui que está secreto. Pode ver que todas essas crenças religiosas têm uma lista secreta aí de dogmas e etc, que você tem que estar em tal nível para você conseguir ter acesso. Isso é natural, é normal isso acontecer. Ok? E o catolicismo romano entra nesse balaio de gato também. Ok? A Lu falou assim que recebia sempre o mesmo folheto, né? Gravou de cor e salteado. Ai, ai, ai. A Lu perguntando, o que você acha da extrema unção? O que eu penso sobre extrema unção? Uma grande heresia, perca de tempo e uma brincadeira de mau gosto de querer ser Deus. Como se o ser humano tivesse algum tipo de poder relacionado à morte. Ou à vida até, né? Extrema unção. Mais um dogma romano para dizer que eles têm o poder agora de encomendar a sua alma, né, de dar a bênção para morrer e etc. É o catolicismo romano, é poder. Quase tudo que você anexar ao nome católico romano vai ter busca por poder. É uma instituição que busca poder a todo momento, custe o que custar. E a história católica romana prova isso. Olha, nos seus pelo menos 2000 anos de história aí, você vai ver o Império Romano o que fez e dando sequência a Igreja Católica Romana o que faz. Isso é fato, ok? Quinta característica, o meu quinto porquê eu não sou católico romano. Porque o católico romano, o catolicismo romano se julga dono da verdade. Só há salvação aonde? Na Igreja Católica Romana. Agora, hoje em dia, claro que você vai encontrar, né, com esse monte de crenças que existem por aí, e um monte de leis novas, de discriminação disso, daquilo, etc. Você vai ver hoje alguns padres falando assim, não, meu filho, mas evangélicos também, muçulmanos, espíritas, você vai ver alguns falando por aí. Mas a doutrina católica romana, ela é muito clara quando diz que só há salvação na Igreja Católica Romana. Por exemplo, se você não for batizado na Igreja Católica Romana, se você não for batizado, porque o batismo na Igreja Católica Romana é parte do processo de salvação. É simples. Simples. Então, qualquer tipo de crença, de religião que fala assim, olha, nós temos a verdade. É como se eu chegasse aqui e falasse, ó, eu tenho a verdade. Tudo que eu falar aqui tá certo, o que falarem fora tá não, porque Deus me revelou a verdade. Se um dia chegar para vocês e falar isso aí, para. Joga fora. Entendeu? Então a gente tem que parar e refletir em relação a isso. Tem que refletir em relação a isso aí. Né? O Júnior colocou, a Igreja Católica fala muito sobre purgatório, na Bíblia não fala nada que isso existe. É verdade, embora eles peguem um versículo bíblico a respeito do purgatório, para eles tentarem trazer essa ideia. Então você pega um versículo isolado, monta a sua ideia e forma o que você quiser, quer dizer, sem contexto. Sem contexto, você forma o que você quiser. Então olha só, imagine só, a ideia do purgatório, você elimina a cruz. Porque se eu morrer e ao invés de ir para o inferno, eu vou para o purgatório, e no purgatório eu recebo as indulgências, eu recebo tudo aquilo que os vivos vão fazer para me ajudar a sair dali, depois eu vou para o céu, ponto. Alguns padres vão colocar, não, porque ali ele vai contar com a misericórdia de Deus, mas na vida ele não conta com a misericórdia de Deus, quer dizer, é um contrassenso, sabe? É um dogma que está acima de uma doutrina. A doutrina bíblica fala uma coisa, o dogma vem e fala outra coisa. Quer dizer, você elimina a cruz de Cristo por um purgatório. É a mesma coisa eu creio em reencarnação. Eliminou Cristo, ponto. Ele veio para morrer e salvar aquele que havia se perdido. Ele mesmo fala.
Agora, se existem outras possibilidades, acabou, joga fora Jesus. É mais fácil o catolicismo romano falar assim, ó, joga fora Jesus. Acabou. Certo? É um absurdo. É um absurdo. A Luna colocando, uma vez minha mãe tinha uma imagem de Fátima e eu, limpando o pó, pensei, que Deus é esse? Luna, eu moro pertinho de Fátima aqui, tô alguns minutinhos de Fátima, moro aqui em Portugal, tô do ladinho de Fátima aqui, ó. Peregrinação aqui é grande, viu? A Pri colocou, e o exorcismo? Né? E o exorcismo? Olha só, essas meninices ou manifestações espirituais reais, elas existem em qualquer crença. Em qualquer crença. Ok? Você vai ver no mundo pentecostal, existe um monte de meninice. Né? Você vai ver dentro dessa questão católica romana também. Agora, eu sei que existem manifestações espirituais até dentro do catolicismo. Não, agora, uma pessoa, vou colocar aqui nos termos que você vai entender, uma pessoa que demonstra essa possessão demoníaca, vocês precisam entender uma coisa, se isso acontece, não significa que o lugar ou a pessoa ali tem Deus, significa que há um demônio ali, só isso. Agora o pessoal pensa que não, se manifestar demônio naquela igreja é porque ali tem Deus. Não, se manifestar demônio é porque tem demônio, não é Deus. Que loucura é essa, gente? Que doideira! Essas universais da vida aí, ó. Essas ideias universais da vida aí. Não, se não manifestar nenhum demônio é porque não teve a manifestação de Deus. É porque não teve a presença de Deus. Não, se não aparecer a manifestação de demônio é porque não teve demônio. Demônio não aparece quando tem Deus. Pelo contrário, ele some quando tem Deus. Nem entra, aliás. Ok? Então, Pri, às vezes é meninice, às vezes é teatro e às vezes pode ser manifestação espiritual mesmo, o que não significa absolutamente nada em relação a Deus. Okay? A Rosane colocou, pastor, o Vaticano em tragédia só fala em oração. Será que enviam ajuda financeira? Olha, o Vaticano tá num trevo agora ali, né? Tá num trevo, não sabe nem muito bem o que dizer. Não sei se enviam algum tipo de ajuda financeira. Eu só sei que a Igreja Católica Romana, né, deve muito para a humanidade. Se reencarnação existisse, eles reencarnassem mais umas 50 vezes, aí não conseguiria pagar aquilo que deve para a humanidade, o sistema católico romano. Mas eu não vejo participando muito disso, né? Por exemplo, você pegar no sertão do Nordeste, vai lá para Juazeiro do Norte, no Ceará, você vai ver a imagem do Padre Cícero, tá um monte de cofre por ali. A ajudar, eles vão ter paróquias, tem igrejas, tem várias instituições dentro do catolicismo romano que ajudam pessoas, ajudam pobres, famílias, dependentes químicos, tem vários projetos assim. Agora, o fato de ter projetos assim, o fato de existir projetos assim, em nenhum momento vai gerar credibilidade, aprovação naquilo que está errado. É meio que assim, nós somos, vamos colocar aí, somos traficantes do morro, mas a gente tem um projeto social. Então agora o projeto social vai validar o nosso tráfego, ok? Meu Deus, que absurdo. Tem gente que fala, não, mas o catolicismo, mas nós temos lá um projeto social e tal. Grande coisa que vocês têm um projeto social. O catolicismo romano mata um monte de gente, historicamente, destrói o evangelho, queima a Bíblia, faz um monte de besteira, destrói a vida das pessoas, mas pelo menos tem um projeto social ali, ó. Que ideia de jirico, né? Como dizia minha avó, é essa? Que ideia é essa? Né? O fato de ter um projeto social é a mesma coisa aqui, tá bom, beleza, eu tenho um monte de projeto social também, ó, tô há 22 anos fazendo projetos sociais aí, ok? Agora me dá o direito, então pelo fato de eu ter projetos sociais, agora eu tenho o direito de vir aqui e falar um monte de besteira a respeito de Deus e pronto,
Agora você tem que acreditar em mim, por quê? Porque eu tenho projetos sociais. A Luna colocando, eu sou do Ceará, mas moro aqui em São Paulo. Eita, então conhece lá, Luna? Já fui muito pro Ceará, pro Cruzeiro do Norte principalmente, Ipu, toda aquela região lá. Agora na Ucrânia e Israel, nessas guerras, né? Pois é. Guerra atrás de guerra. Agora ninguém fez mais guerra do que o próprio Império Romano, né? 1500 anos de dias aí para serem contados. Glenis, mi madre venezuelana, depois enumera porque não seria católico. Ok, vou enumerar aqui, vou aproveitar e fazer isso agora então. Ok? Por que eu não sou católico romano? Porque o sistema católico romano começou com um sistema político em busca de poder, certo? E se manteve e ainda hoje é um sistema que busca poder. O Vaticano se transformou em um país, por exemplo, ok? Segundo, por que eu não sou católico romano? Segundo, por causa de dogmas versus Bíblia. A tradição romana, os costumes, os dogmas estão acima do contexto bíblico, da revelação bíblica, ok? Terceiro, por causa das reuniões que são mortas, não são reuniões que promovem comunhão, ensino sobre Deus, relacionamento com Deus, são reuniões que são mantidas através de repetições, sem vida, sem relacionamento. Embora tenha musiquinha, é sempre a liturgia que é o primeiro ponto. A liturgia deve ser seguida à risca, ok? Do início ao final. Até para espontaneidade está escrito ali no livretinho. Então eu não conseguiria ser católico, né, tendo que seguir um mapinha em cada reunião que eu for. Para mim não rola isso aí, e a própria missa também funciona dentro do processo de salvação, ok? 4. É proibido pensar. Historicamente, o sistema católico romano matava pessoas que pensavam, pessoas que refletiam. A Igreja Católica Romana, ela se apropria da intelectualidade. E ter consciência não é possível. O clero, os sacerdotes, esses podem ter consciência. O que você pensa, biblicamente, teologicamente, o que você pensa não vale nada. O importante é a tradição da Igreja Católica promulgada aí pelos seus sacerdotes. Ponto. Ok? Você, um leigo, não sabe de nada. 5, porque eles são os donos da verdade. O catolicismo romano são os donos da verdade. Ok? Só há salvação dentro da Igreja Católica Romana. Só há salvação dentro dos princípios ali dogmáticos da Igreja Católica Romana. Ela é a igreja desde o início. Ela é a igreja essencial. Ela foi fundada pelos apóstolos, embora nenhum dos apóstolos tenha citado essa jossa. Okay? Ela tem um Pedro como fundador da igreja, embora nunca Pedro tenha feito nada disso ou falado nada disso. Ele se revira no túmulo até hoje, mas eles são os donos da verdade. Aonde está escrito então que você tem que adorar Maria? Não está escrito, mas eles são os donos da verdade que criam a verdade. Aonde está escrito sobre purgatório? Não está escrito, mas eu sou dono da verdade, eu crio a minha verdade. Aonde está escrito sobre indulgência, para cobrar indulgência para salvar pessoas? A Basílica de São Pedro foi construída a partir disso, por exemplo, lá em Roma. Não está escrito, mas eu crio a minha verdade. Então o catolicismo romano é o dono da verdade. Ele cria as suas verdades, estabelece como verdades absolutas e você tem que engolir. Por quê? Porque no número 4 que eu coloquei aqui, é proibido pensar. Quem não pensa, não questiona. Quem não questiona, só segue e deixa o outro lá fazer o que quer, do jeito que quer. São minhas 5 verdades de por que eu não sou católico romano. Vamos lá. Eu até dormia na missa. Estão falando aqui, ó. Agora a católica tem a carismática. Agora tem um Pentecoste. O movimento pentecostal católico romano é o carismático, né? Só que foi muito perseguido, viu? O movimento carismático foi muito perseguido pela igreja católica tradicional. O Papa Bento XVI não gostava. Um dos motivos dele ser tirado do papado. Ou você acha mesmo que ele pegou e falou assim: vou renunciar? Vocês são ingênuos demais, hein?
mulheres que questionavam era jogada na Santa Inquisição. Santa Inquisição, olha, Santa Inquisição. Estudem sobre a Santa Inquisição e aí você vai ver, ok? Gente, eu poderia falar aqui para vocês 20, 30, 50 porquês eu não sou católico romano, certo? Mas em tudo isso, eu poderia resumir tudo isso, né, todos esses 50 porquês, por exemplo, apenas de uma forma. Eu não sou católico romano porque eu sou vivo, porque eu penso, porque eu tenho o mínimo de liberdade para refletir e tomar as minhas próprias decisões sem nenhum tipo de pressão. Tem gente que vira católico romano porque tem medo de ir para o inferno. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Isso é liberdade. Não ter medo de ir para o inferno é ser livre. Se você é uma pessoa que tem medo de ir para o inferno, você não é livre. Você é preso por esse medo. Eu sei que tem muito evangélico assim também, ok? Muito. Agora, alguns estão falando assim, olha... mas você está falando do catolicismo romano. Eu não estou falando dos católicos, tá? Estou falando do catolicismo romano. No catolicismo romano, tá? Mas os evangélicos, tá? Calme. Porque nessa série, eu vou falar... Hoje, eu estou falando sobre catolicismo romano, porque eu não sou católico romano. Mas depois, eu vou falar sobre por que eu não sou testemunho de Jeová. Depois, por que eu não sou adventista do sétimo dia. E por último, por que eu não sou evangélico. A batata vai assar ainda, tá bom? Aí você fala, mas o que você é então? Eu sei que se eu falar, agora vai assustar alguns. Então eu vou falar só na última, tá bom? Falar dos mormons? Pô, vou falar dos mormons também, sem problema. Ok? Eu vou fazer uma live que eu vou falar um pouquinho de cada daí. Uma live bem especial que eu vou falar assim, ó, mormon, espiritismo kardecista, islamismo, etc e tal. Vou falar sobre vários daí numa live só. Mas a Fernanda diz assim, ó, aliás, a Leia, os milagres que tem na Igreja Católica. Leia, milagre não significa nada. Ter milagre em algum lugar não significa absolutamente nada. Primeiro que milagre de verdade, quer dizer, uma atuação divina, sobrenatural, não acontece dessa forma que falam por aí. Senão não seria milagre. Segundo, é que curas, isso ou aquilo que aconteceram e acontecem ainda, pode acontecer de diversas formas. Inclusive por uma atuação sobrenatural de Deus ou do diabo. Biblicamente. Então, a conclusão que eu chego é que o fato de ter acontecido uma intervenção ou uma situação sobrenatural, um milagre, por exemplo, isso não prova absolutamente nada. Nada. Vamos lá. Pessoas que receberam um milagre, por exemplo, na Bíblia, todas elas acreditavam ou viviam com Deus? Vamos pegar os leprosos. Foram curados, só um voltou ali com Jesus, os outros foram embora andando, vivendo a vida deles. Quer dizer, a Bíblia nunca falou que os milagres seriam vividos por pessoas que seguem a Ele. Esse é um ponto para a gente discutir. Ah, não, mas o milagre, vai lá na Fátima, por exemplo, eu moro aqui perto de Fátima, em Portugal. Vai lá em Fátima para você ver quantos milagres. Vai lá na Aparecida do Norte para você ver quantos milagres. Vai lá no Juazeiro do Norte. Vai lá. Você vai ver quantos milagres tem nesses lugares aí. E daí, o que isso tem a ver com a verdade, ou com Cristo? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu posso chegar lá e... Bom, também a gente precisa parar e ponderar o seguinte, né? Quem fala que é milagre? Então, uma instituição como o catolicismo romano, que fala tanta mentira, inventa tanta coisa, que nega as próprias desgraças que eles fazem, ou fizeram historicamente, você vai acreditar nesse monte de milagre ainda? Sabe como é que a Red Bull ela começou a fazer seu marketing? Imagine só, na época não tinha esse negócio de energético. Tinha suco, tinha chá, tinha refrigerante e tal.
Aí ela mistura e chama de energético. Mas quem que ia comprar um negócio desse? Eles não tinham muito dinheiro para colocar em marketing, etc. Sabe como é que eles fizeram o comercial? Começaram a fazer propaganda? Eles começaram a pegar um monte de latinha vazia da Red Bull e nas cidades maiores eles lotavam os lixos à noite. O pessoal de manhã passava, via o lixo lotado de latinha de Red Bull, lotado aqui em vários lugares e tal. Nossa! Uau! Uau! A Igreja Católica Romana faz a mesma coisa. A evangélica também, mas não vou falar agora da evangélica. Mas a Igreja Católica Romana faz a mesma coisa. Então quem disse que eles estavam bebendo? Eles mesmos. Quem disse que são os milagres? Eles mesmos. E os milagres que realmente acontecem? Ué, eu já expliquei. Isso é simples. Tá bem? A Fernanda, eu não tenho medo de ir para o inferno, mas sonho em ir para o céu. Que legal, Fernanda. Beleza, maravilha. Eu não tenho medo de ir para o inferno e confesso, Fernanda, que eu também não tenho muito sonho de ir para o céu. Vou explicar para vocês, tá bem? Tá? Quando eu falo que eu não tenho sonho, não é que eu não quero ir para o céu, não é isso, tá bom? É que, como é que eu vou explicar? Eu entendo essa vida como a vida de relacionamento com Deus que eu preciso ter. Então eu entendo o céu não como um lugar que eu fico imaginando e viajando, pulando nas nuvens, isso e aquilo e etc e tal. Não, eu entendo o céu como a eternidade com Cristo. Mas eu já vivo com Cristo. O que vai mudar é a forma como isso vai acontecer. Mas se eu não aprender a me satisfazer em Cristo aqui, o sonho em relação ao céu passa a ser algo insano, né? Passa a ser algo que não tem a mínima conexão, na verdade, com o próprio Cristo. Por quê? Porque se Cristo vive em mim hoje aqui, eu preciso aprender a viver com Ele. Então, claro que nessa ideia de ir para o céu, né, morrer, viver eternamente com Deus, etc e tal, ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente fica esperando o céu, mas vivendo o inferno. Deu para entender? Né? Você fica esperando o céu, mas vive o inferno. Mas se Cristo está em mim, como é que eu vou viver o inferno aqui? Você pode estar triste, angustiado, situações difíceis, a vida apresenta cada situação para a gente também aí, não é fácil e tal. Mas viver com Cristo agora aqui, e viver com Cristo tem a ver com ter razões para viver aqui, os porquês exatos, o propósito exato para a gente viver também, ok? Eu sempre falo sobre isso em lives aqui também, é muito importante, porque eu encontro um monte de gente religiosa que fica só na expectativa do céu, do céu, do céu, do céu, mas e aqui? A manifestação dele está aqui, eu só vou mudar de lugar, mas eu tenho que continuar na mesma pegada, vivendo com Deus. O meu céu é agora. Quando eu digo meu céu é agora, é que eu não penso em nada que tem lá a não ser Cristo. Só Cristo. Para mim o mais importante é Cristo. Para mim tanto faz se está do lado esquerdo, direito, se chama de céu, de nuvem. Para mim paraíso, tanto faz. Eu não fico sistematizando isso. Embora seja teólogo, eu não fico sistematizando nada disso. Para mim o importante é Cristo, ponto. Isso para mim é resumo de céu. Mas ele está aqui dentro de mim. Então não importa o lugar. Se é aqui, se é lá, e etc e tal. Agora, falar assim, eu não quero mais ter essas desgraças que acontecem aqui, ó. Ver essas coisas, passar por essas coisas. Eu tô doido para isso aí, já não... É verdade. Eu não gostaria mesmo. Tem tanta situação que acontece. Eu trabalho muito com ajuda humanitária, por exemplo, tal. Cada situação, meu Deus do céu, não gostaria mais de essas coisas acontecerem. Pronto. Legal. Beleza? Só uma reflexão para vocês aqui, ó. A Luana colocou verdade, devemos viver bem o agora. Buenas para Conceição aqui também, um abraço. Abraço para Regina. Eu vi você ganhou a Bíblia Codex do Akio, o que achou? Cara, é uma Bíblia interessante para você estudar, né? Pegar os conteúdos, pesquisar. Eu entendo dessa forma. A Bíblia Codex aí do Akio, ela serve como uma fonte aí de pesquisas também e tal.
não tenho como uma nova revelação, até ele me disse aí que não foi feito com esse propósito também. Agora é mais uma fonte de pesquisa que para mim não muda os meus pensamentos, porque eu lido com o contexto daquilo que me é suficiente. O que me é suficiente não é nenhum tipo de revelação extra ou aproximação dos originais, ok? Eu não acredito particularmente que ninguém teve acesso a esses originais. Os originais não existem, né? Não sei o que estou dizendo, é história, os originais não existem. Ah, não, mas essa aqui, ela é mais parecida, ok? Essa versão aqui, ela é mais parecida. Mas quem é que vai dizer? Tudo cópia. É tudo cópia, quem é que vai dizer qual é mais parecida, qual é menos parecida? Né? Por isso que eu sou muito a favor, sou muito fã do contexto, ok? Eu gosto mais de hermenêutica e depois exegese. A exegese, para mim, ela vem para solidificar ainda mais a hermenêutica, não o contrário. Quem estuda um pouquinho de teologia entendeu o que eu falei. Maravilha? Maravilha, jogados, nós temos aqui mais 5 minuticos. Ok? 5 minutinhos aqui. Legal. Lembrando vocês que toda segunda, quarta e sexta eu estou ao vivo aqui, 8 horas da noite. E segunda-feira abordando questões de fé, espiritualidade, etc. Quarta-feira eu abordo aqui desenvolvimento pessoal, falando sobre questões psicológicas, psicanalíticas, ok? Cruzando com a fé cristã também, enfim. Então toda quarta-feira eu estou trazendo esse conteúdo aqui muito psicológico também para todo mundo, porque muitas vezes o cristão ele faz o quê? Ele deixa a vida psicológica por causa da fé, ou então deixa a fé por causa da vida psicológica. Tem que andar junto, em conexão, com equilíbrio. E toda sexta-feira eu trago aqui uma vida prática dos projetos que a gente faz, de ações humanitárias, missionárias, em lugares inóspitos, no Brasil, né, no Oriente Médio, na África. Então estou aqui respondendo perguntas e compartilhando os projetos que a gente realiza também com vocês toda sexta-feira. Então segunda, quarta e sexta eu estou ao vivaço aqui com esses conteúdos, ok? Show de bola? Vamos aqui fechar nos 30k, a galera do Tiki. E vocês do Insta, muito obrigado por estarem aqui, ó. Deixa marcadinho na sua agenda. Segunda, quarta e sexta. Eu voltei agora para o Instagram aqui também. Então toda segunda, quarta e sexta eu estou ao vivo com vocês, ok? Estou ao vivaço aqui com vocês para a gente avançar. E se você ainda não conhece o Detox Religioso, tem alguém que está me lembrando aqui, se você não conhece o Detox Religioso, link na bio, você clica para conhecer um pouquinho mais e entrar para o detox religioso. Desintoxicação total da religiosidade. Vida, liberdade, ok? Sermos livres. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, não, mas e agora, Everton? Sabe, eu não faço parte de nenhuma denominação, etc e tal, mas vai ter um batizado, um parente lá e tudo, sabe? Tá pensando em ir, mas eu não faço parte, sabe? Eu me sinto mal e tal. Eu falo, filhão, filhona, por favor, você é livre. Livre até para ir quando quiser. Livre para visitar as pessoas. Você é livre ali para estar lá e tal. Você é livre. Livre para chegar lá, reter aquilo que é bom, lançar fora o que é ruim. Você é livre. Que o pessoal acha que agora, não, eu faço parte de jogados para fora, eu não posso mais. Você é livre. Coordene bem essa liberdade, viva com equilíbrio. Todas as coisas são listas, nem todas as coisas convêm. Analise isso, mas viva livre. Livre. Se eu chegar aqui para você e falar assim, não vá nunca mais, não passe nem na porta, ok? Não tenha contato com ninguém aí religioso e tal. Meu Deus do céu, eu vou colocar o mesmo peso que colocaram em você lá. O que eu preciso ensinar a você é como você ter uma vida extraordinária fora das quatro paredes. É isso que eu ensino você. É ter vida. Independente do lugar. Ok? É ter vida. Agora, vai ter isso aqui, vai ter aquilo ali. Não há problema. Desde que você saiba lidar com essa liberdade, tá tudo certo.